Treta entre Carlos Sainz e Charles Leclerc na Ferrari. E George Russell assumiu a liderança do GP da Espanha, inspirado em Fernando Alonso. Olá, eu sou Alexandre Odo e este é mais um episódio do Fórmula 1 em Foco. Primeira notícia é sobre a excelente largada de George Russell no GP da Espanha de Fórmula 1. Ele assumiu a liderança e disse que foi inspirado em quem? Em Fernando Alonso. Como é essa história? George Russell largou do lado sujo da pista, ao lado do seu companheiro de equipe, o Lewis Hamilton, ou seja, Hamilton em terceiro e Russell em quarto. E à frente deles vinham lá Norris e Verstappen. O Norris, na largada, ficou preocupado com o Verstappen, acabou ali pressionando, defendendo um pouquinho do Verstappen, tentando espremer um pouco o Verstappen, até o Verstappen colocou uma roda na grama. Mas aí, enquanto ele se preocupava com o Verstappen, o Russell foi atrás dos dois e pegou um vácuo duplo, fez com que ele conseguisse fazer uma largada relâmpago. Da largada até a curva 1 são uma distância bem considerável. Ele teve tempo de pegar vácuo, tanto do Norris quanto do Verstappen, pegou um vácuo forte, saiu por ali de lado e fez a curva 1 por fora e ultrapassou os dois. Que largada bacana que foi essa do George Russell no GP da Espanha de 2024. E perguntado, ele disse o seguinte, que ele se inspirou em quem? Em Fernando Alonso, GP da Espanha de 2011, Alonso pela Ferrari. Ele também largou em quarto, Alonso. Na frente dele tinham Sebastian Vettel e Mark Webber, as duas Red Bull. E aí Alonso veio, pegou o vácuo também e conseguiu tomar a ponta na curva 1. Foi por dentro, mas conseguiu tomar a ponta na curva 1 por conta desse vácuo. Então veja só como George Russell descreve essa manobra e a sua inspiração em Fernando Alonso. Ele disse: "Eu estava sonhando com isso ontem à noite e qual seria meu plano de ataque? Eu vi a previsão do tempo e o vento mudou para o vento contrário na curva 1, o que eu sabia que significava que eu poderia frear muito tarde e bem fundo na curva. Daí, quando eu estava correndo de kart, sempre me lembrei de ver Fernando Alonso em 2011 largando do P4 e chegando à liderança na curva 1. Eu sabia que era possível. Logo, eu dei 4 voltas até o grid e pratiquei a frenagem o mais tarde possível em cada volta. Então, eu sabia aonde estava o limite", explicou ele. "Eu sabia o quão forte o vento estava e sabia o que era possível com o carro, por isso foi um risco calculado, mas foi satisfatório arrancar dessa forma." O que ele explicou aqui, nessa declaração, foi o seguinte, que antes de você alinhar o carro no grid, quando todos os carros estão nos boxes, aí uma hora antes, mais ou menos meia hora, uma hora antes da largada, a FIA abre os boxes, o piloto pode sair do box, dar uma volta completa, só que você não fecha a volta. Se você não estiver satisfeito com o seu acerto, você entra nos boxes novamente, mexe no carro e sai de novo. Você pode de novo entrar no box, mexe no carro, sai de novo. Ele disse aqui que ele fez 4 vezes esse procedimento antes de alinhar o carro no grid. Em cada uma dessas 4 vezes, ele foi lá na curva 1, inspirado pelo Fernando Alonso de 2011, e testou uma frenagem muito dentro, por fora, na curva 1. Sabia um pouco da aderência ali por fora, porque ele testou isso, né, durante essas voltas de pré-alinhamento. Também, antes da largada, teve a informação de que o vento, em vez de soprar a favor, né, do movimento do carro na reta, que estava, ele falou que mudou, ficou o contrário. O vento passou a soprar contra o movimento do carro. Isso é muito bom, por quê? Porque quando o vento sopra contra, ele ajuda você na frenagem. Ele te atrapalha no desenvolvimento da velocidade em reta, mas ele te ajuda a frear melhor. Se fosse o vento a favor, ele ia ter mais dificuldade de fazer essa frenagem lá no Deus me livre que ele fez. Então, bacana, piloto inteligente, capaz, muito bom, muito orgulho de ver um piloto assim. Quais foram os motivos? Apesar dele ter tomado a ponta no início da prova, quais foram os motivos dele ter acabado em quarto lugar? Nem no pódio chegou. Bom, ele mesmo explica. Primeiro, os pitstops dele foram muito lentos. Quando você tem um pitstop mais lento, você perde, né, uma posição, ou toma um undercut, ou tem dificuldade, volta no tráfego. Isso é horrível para a sua corrida em geral. Segundo, um pit stop muito cedo da Mercedes, porque eles estavam tentando se proteger do Leclerc, que ele tinha condições de dar um undercut no Russell, quando ele chegou naquela zona de perigo, né, o Leclerc estava próximo, na zona de perigo. Se Russell passasse do box, Leclerc entrasse, Leclerc teria vantagem e tomaria a posição do Russell. Para evitar isso, a Mercedes, sofrendo por antecipação, foi lá e parou o George Russell muito cedo na corrida, o que fez com que ele tivesse um primeiro stint muito curto e aí tivesse que sempre parar
antes dos outros pilotos. No final da prova, no último pit stop de todos, ele parou muito cedo, teve que colocar o pneu duro para poder ir até o final da prova. Porque se ele colocasse um médio, que ele não tinha inclusive, ou um macio, não chegaria até o final da prova. Ou seja, só teve condições de colocar o duro, fez com que o desempenho dele também não fosse tão bom nesse último stint. Prejudicou bastante também. Logo, foi por isso que George Russell, apesar da largada fenomenal, não teve um bom desempenho na sua corrida. Treta entre Carlos Sainz e Charles Leclerc. Você viu o GP da Espanha deste ano, de 2024, você percebeu que na segunda volta houve lá uma disputa de posições entre Leclerc e Sainz. Sainz passou Leclerc logo na segunda volta e causou um certo desconforto. Ah, porque não se pode passar? Não, se pode passar. Mas Leclerc acusou o Sainz de tentar algo espetacular por ser o seu GP em casa, na Espanha, né? Segundo Leclerc, havia uma combinação prévia na reunião antes da corrida com a equipe de que os dois pilotos iriam economizar os seus pneus no início da prova, porque há um problema realmente de gerenciamento de pneus e os dois iriam economizar, logo imaginou-se que ninguém ia atacar ninguém ali, porque no ataque e defesa você acaba consumindo seus pneus de uma forma antecipada. E aí os dois estavam realmente economizando pneu. Na segunda volta, o Sainz vai e abre a asa e passa o Leclerc também lá na curva 1. O Leclerc acaba encostando sua asa dianteira na roda traseira do Sainz, né, bem no final da ultrapassagem. E o Leclerc explica: tínhamos uma estratégia clara no início da corrida para poupar pneus para atacar mais tarde. Carlos Sainz não fez nenhuma defesa na curva 14, ou seja, não economizou pneus na curva 14, e claro, teve a oportunidade de me ultrapassar na curva 1, o que é uma pena, porque perdemos tempo entre nós. Eu danifiquei minha asa dianteira, porque Carlos fez a curva e não viu que eu estava por dentro. Isso tornou nossa corrida muito mais difícil. Não entendi o sentido de fazer isso quando foi claramente afirmado antes da corrida que tínhamos que economizar pneus nessa parte da corrida. É um pouco desnecessário, mas também entendo que é a corrida em casa dele e também é um momento importante da carreira dele. Então, acho que ele queria fazer algo um pouco espetacular, mas eu provavelmente não era a pessoa certa para fazer isso. Já Carlos Sainz disse que Leclerc reclama demais e estava economizando muito pneu nas primeiras voltas. Entretanto, os dois concordaram que eles não tinham ritmo para desafiar as duas Mercedes, terceiro e quarto. Isso pelo menos eles concordaram. E isso é tudo por hoje, aqui no Fórmula 1 em Foco. Muito obrigado por sua atenção e te vejo no próximo vídeo. Aproveite para conhecer o Kartflix, cursos completos de pilotagem de kart. Muito obrigado por estar aqui e eu te vejo no próximo vídeo.